Boa noite a todos. O Sérgio já preparou o nosso ambiente com essa música tão agradável, né? Então, bem-vindos novamente, os que já estavam aqui no nosso canal do Instagram. E bem-vindo a todos que estão entrando agora. Estamos aqui hoje unidos por esse sentimento, esse desejo de estudar, para que nós possamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, como acontece toda quarta-feira na nossa casa União e Amor. Então, para que nós nos preparemos, para podermos fazer a nossa prece, eu vou ler uma pequenininha página do livro Vida Feliz, para que nós possamos unir os nossos pensamentos, elevando um pouquinho o nosso padrão vibratório para atingir até os espíritos amigos que com certeza nos aguardam que nós melhoremos um pouquinho o nosso nível de vibração para que eles possam estar junto conosco, trazendo fluidos saudáveis, energias amorosas, para que todos nós nos fortaleçamos. Então, vamos fazer a leitura. É do livro Vida Feliz. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Joana de Ângeles. Psicografia do Divaldo. Então vamos agora agradecendo todas essas pessoas que estão entrando, que vêm conosco estudar um pouquinho mais, e vamos nos unir em pensamento, unir os nossos corações num só coração, numa vibração, numa irradiação de paz que se estende por todo o local onde estamos e por todos aqueles que nesse momento necessitam de um alívio, de um amparo, que precisam de um consolo e de um ato de amor. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje, pela bênção do seu Evangelho. Que possamos, Mestre, sorver nas suas palavras tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para o nosso progresso, mas que possamos, Senhor, fazer luz, refletir essa luz que vem do plano maior, iluminando aqueles que estão ao nosso redor, que tanto precisam nesses momentos de escuridão. Ampara, Senhor, todos os nossos companheiros que nos ouvem, que estão conosco, unidos nesse sentimento de amor. Em seu nome, Senhor, nós mais uma vez agradecemos e iniciamos o estudo dessa noite. Que assim seja. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença de todos aqueles que estão habituados a estudar conosco. A única diferença é que nós não vamos conversar, né? Mas mentalmente nós vamos estar ligados. E como o Reinaldo estudou na semana passada, nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 12,
É o terceiro livro, são quatro, chamam-se 4 livros, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, que trata das leis morais. E no 12º capítulo, que fala da perfeição moral. Já falamos das virtudes, das paixões e agora estamos no egoísmo, né? E a questão que foi tratada na semana passada foi a 917, a metade dela já foi estudada. Nós vamos repetir a pergunta para que todos possam se sintonizar aqui no estudo. Todo mundo com o livro na mão? Vamos lá, questão 917 do Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Veja, logo no início, quando ele fala na 913, quando fala qual o vício, vocês se lembram que o Mário falou? A pergunta é qual o vício mais radical de raiz, qual é aquele mais profundo, mais enraizado em todos nós? E os espíritos nos dizem mais uma vez, nós sempre dissemos, é o egoísmo. E agora no 917, qual o meio então, se esse é o nosso maior vício, nossa maior dificuldade? Dela derivam as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas dificuldades, né? Então, qual o meio de destruir-se então o egoísmo? E os espíritos dizem de todas as imperfeições humanas, é a mais difícil de extirpar-se, que é o egoísmo. E eles explicaram aqui, na semana passada nós estudamos, que o motivo porque é o mais difícil é porque ele está enraizado em nós, ainda muito próximo da nossa origem, da nossa materialidade. E à medida, então, em que progredirmos no nosso avanço moral, à medida em que a própria sociedade for se aperfeiçoando do ponto de vista moral, ele vai perdendo a força. Mas como eles mesmos nos disseram, ainda estamos próximos da nossa origem, né? Como espíritos em evolução, ainda trazemos os resquícios não, nós ainda trazemos muito fortemente o egoísmo dentro de nós. E ele ainda fala, o egoísmo se baseia na importância da personalidade. Por isso que a gente diz que a vaidade é filha legítima do egoísmo, né? Tudo aquilo que nos enaltece, tudo aquilo que nós buscamos, né? Como reconhecimento, todas aquelas frases que nós muitas vezes repetimos, né? Ah, isso não é para mim. Por que isso acontece comigo? Eu não mereço. Tá errado, tem alguma coisa que não está certa, isso não pode acontecer comigo. Tudo isso ainda está ligado muito a esse egoísmo, a vaidade, ao orgulho. Então diz lá que o Espiritismo vem nos aclarar, quando ele nos traz a verdadeira noção de qual é o nosso caminho, qual é o nosso destino, para onde estamos caminhando, que então necessariamente temos que combater o egoísmo, porque essa importância que damos à personalidade, ao nosso orgulho, a nossa pessoa, ela vai diminuindo à medida em que nós compreendemos que a nossa felicidade está ligada a esse trabalho íntimo de extirpar, como nos diz o termo do Livro dos Espíritos, que é forte, né? Extirparmos o egoísmo. Na realidade, eu falei desse termo, do extirpar, porque quando a gente fala em extirpar, é como se nós pudéssemos arrancar, tirar dali esse vício, né? Esse egoísmo. E, na verdade, o que nós vamos fazer à medida em que formos evoluindo, em que formos nos desenvolvendo no aspecto moral e espiritual, é substituirmos
os nossos hábitos, as nossas atitudes, tudo aquilo que ainda é ligado ao mal, quando nós substituirmos por atitudes positivas, por hábitos positivos, pelo exercício da verdadeira caridade, da caridade desinteressada, aí nós estaremos nesse caminho de suprirmos essa falta interior que temos, né? Porque na realidade o egoísmo não é uma falta, é a falta do amor. É quando nós nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos sozinhos, prejudicados, é que nós ainda estamos centrados em nós mesmos, né? Mas se a gente vê, entende então, o espírito no seu processo evolutivo, nós vamos entender que não é, que faz parte de nós trazemos conosco ainda os instintos. E que o egoísmo já foi, ou o instinto de conservação, digamos, ele já foi muito importante para a nossa sobrevivência. Nós estamos vindo de um processo na evolução dos nossos espíritos em que prevalecia o mais forte, em que nós tivemos que fazer valer muito esse instinto de conservação. Mas à medida em que estamos evoluindo, quando sabemos então que vamos chegar a espíritos puros, nós vamos nos desvencilhando desses aspectos da nossa materialidade. E é fácil a gente entender isso. Veja, quem tem mais de um filho compreende muito bem. Na fase tenra da infância, né? Logo que uma criança nasce, primeiro quando nasce, ele se sente parte da mãe, né? Se sente uno com a mãe. E vai se separando ali, cortando esse cordão umbilical, e ele vai desenvolvendo as suas potencialidades. Mas essa criança, quando ela bastou o aparecimento de um segundo filho, e nós vemos a dificuldade que já começa a aparecer nesse espírito ali, lembrando o nosso processo de evolução. A gente sabe o quanto a criança pequena é egocêntrica, é voltada para si mesma, né? E com o nascimento de um irmãozinho, essa criança sofre, ela exige, ela quer atenção exclusiva, tudo isso fazendo parte do seu processo de evolução. É o aprendizado, ela aprende a dividir, ela aprende a conviver, né? Então, nós temos que compreender esse nosso processo e aí a gente se desculpa um pouco, né? Nós trazemos isso no nosso processo evolutivo. Então, nós temos que nos desvencilhar, nós temos que aprender uma nova maneira de ser. E essa é a grande oportunidade, esse é o aprendizado aqui da nossa reencarnação. E o Reinaldo leu até esse pedaço, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, vamos agora para o terceiro parágrafo. Na verdade, não é um parágrafo, é a terceira oração. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, agora ele muda um pouquinho, dizendo assim, então, esse choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Então, vejam bem, será que a nossa sociedade, será que os nossos arranjos sociais, familiares, de trabalho, da educação, será que eles estão atentos para essa questão? Veja bem, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele.
é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então vejam, ele coloca aqui essa questão justamente da competição, né? Então são atitudes que frequentemente nós nos pegamos fazendo, nós vemos que a nossa sociedade predispõe, né? Ah, mas por que eu vou fazer assim se todos fazem de outro jeito? Não é comum nós passarmos por essa situação, né? Muitas vezes a criança nos traz isso. Por que eu tenho que respeitar o meu coleguinha, como vocês estão colocando aqui, se lá todo mundo passa um na frente do outro, ninguém respeita a fila, né? Então, aqui os espíritos nos chamam a atenção para o nosso processo educacional. Veja bem, nós vínhamos falando, dissemos agora há pouco, a importância do processo da educação. Estamos aqui como espíritos em aprendizado para a nossa educação. A finalidade é o nosso progresso, é a nossa evolução, principalmente a nossa evolução moral. Agora, esse processo se dá através do nosso aprendizado, o aprendizado íntimo, o aprendizado do nosso esforço próprio. Então, progredir requer esforço, educar requer esforço. Esse é o meio que nós nos utilizamos. Então, continuando, que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Será que é? Nós ainda estamos distantes, né? A nossa sociedade como um todo ainda não prioriza a fraternidade e a caridade, né? E os estudiosos nos dizem que não existe segurança e não existe felicidade real se nós não trabalharmos para construir uma sociedade baseada na fraternidade e na caridade. Enquanto nós tivermos com tanta diferença social, com tanto sofrimento ao nosso lado, nós ainda teremos muita dificuldade de desenvolvermos, de nos libertarmos desse egoísmo e de sermos felizes. Então, que esse princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E esse pensará menos em si. Vocês se lembram o exemplo que o Reinaldo deu? Quando ele falou, se nós formos analisar as guerras, os desequilíbrios grandes entre nações, nós vamos ver que na base de tudo ainda existe o egoísmo na forma de desejo de poder, de se sentir superior aos outros, né? De desejo de ter mais, da competição, enfim. Então, nas instituições sociais, nas relações de povo a povo, de homem a homem. Então, quando o princípio da caridade e fraternidade forem a base, todos os homens pensarão menos em si. Quando vir que outros pensaram nele. Olha que interessante, né? Quando ele também se sentir lembrado, também se sentir pertencente, essa sensação de pertencimento, né, de igualdade. Enfim, quando as leis morais forem as leis que regem a nossa sociedade, aí sim nós teremos uma sociedade mais equilibrada e mais livre desse egoísmo. Sofrerá, sim, a influência moralizadora do exemplo e do contato.
Nós falávamos da educação, né? A educação pelo exemplo. Então, nós sabemos que o Espírito, nesse processo, no nosso processo reencarnatório, necessitamos também de um lar equilibrado. Os nossos lares precisam trazer esse exemplo para as crianças, para aqueles que estão em desenvolvimento e nós mesmos no nosso processo de autoconhecimento e de educação, para que possamos ser exemplos, os nossos lares possam ser exemplo, que aqueles que estejam convivendo conosco também sejam tocados por essa semente, a semente do Evangelho, a semente dessas leis morais. Porque temos dentro de nós a possibilidade total do progresso, mas precisamos regar essas sementinhas. E se às vezes a gente se sente um pouco com dificuldade, muitas vezes nos desculpamos porque a sociedade, o meio, tudo está tão difícil, né? Mas nós sabemos, o Livro dos Espíritos nos traz muito claramente qual é o nosso modelo e guia. Nós não temos mais desculpa, né? Sabemos que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, se a cada atitude nós pararmos e pensarmos como Jesus gostaria que estivéssemos agindo, como ele agiria, com certeza nós teríamos um roteiro seguro, não nos deixando contaminar tantas vezes pelas dificuldades do meio em que estamos. Aí ele continua: em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Esta foi a resposta do Espírito Fenelon a essa pergunta de qual meio de se destruir o egoísmo. E aí, em seguida, nós vamos começar a leitura porque tem uma nota de Kardec muito interessante. Nós vamos começar, talvez não dê tempo de ler inteirinha. E Kardec diz assim: louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. E apesar de tanto progresso na nossa sociedade, tantos esforços, essa fala de Kardec continua ainda muito presente, né? Nós nos lembramos aqui, agora mais do que nunca, com as facilidades das redes sociais, né? Nós temos muito evidente essa valorização da personalidade, daquilo que o indivíduo quer mostrar para o outro. Essa necessidade de ser, de mostrar alguém, de ter cada vez mais do ponto de vista material, né? Eu gosto de fazer um pequeno exercício, principalmente agora, nessa época da pandemia. Nós temos que pensar que nós estamos aqui de passagem. Sabemos que daqui a alguns anos, ou dias, ou muitos anos, mas de qualquer forma,
nós voltaremos para o nosso verdadeiro lugar, para o plano espiritual. Então eu gosto às vezes de pensar assim, hoje, o que eu fiz hoje, do que aconteceu, de tudo o que se desenrolou no dia, o que eu vou levar? Qual é a minha bagagem para chegar no plano espiritual? Então, esse raciocínio que a doutrina espírita nos traz faz com que nós nos coloquemos no nosso devido lugar, né? Olhando para dentro de nós mesmos e pensando o que nós já adquirimos, no que progredimos aqui nesta existência. Então é um exercício para que a gente possa aos poucos ir se libertando desse fardo que nos une tão pesadamente às vezes aos nossos problemas do dia a dia. Kardec continua aqui. Falou do verme roedor do egoísmo, continuando como sendo uma praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando à causa do mal, que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Então ele nos propõe aqui um trabalho de detetive, né? O que é em nós mesmos que desencadeia esse nosso egoísmo exacerbado, né? Então a autoanálise, a compreensão de nós mesmos, conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las. Se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. É um progresso lento, mas constante, dia a dia, né? Então, se nós não conseguimos várias dificuldades, várias causas ao mesmo tempo, nós vamos devagarzinho. Vamos firmar aquele desvio, aquele distúrbio, aquilo que nos desequilibra e vamos trabalhar firmemente, orando, pedindo aos espíritos amigos que nos auxiliem, para que nós possamos vencer. A cura poderá ser demorada. Realmente, muitas vezes nós não vamos conseguir uma cura total, mas nós vamos paliar, para usar a linguagem médica, né? Nós vamos ir diminuindo a influência dessas causas. Porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz. Isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homem de bem. É o capítulo aqui da perfeição moral. Está lá no Evangelho, a gente pode ler sob o título O Homem de Bem. Então, esse é o caminho para o nosso progresso moral. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Nós não vamos conseguir terminar até o fim, mas aqui nós paramos porque é muito importante. Esse capítulo, essa frase, ela é lapidar na doutrina espírita, que a educação bem entendida constitui a chave do progresso moral. Então, a educação, como nos diz Kardec, que é formar caracteres, que é, então, a nossa educação íntima, é a educação moral.
Por isso eu queria deixar um recadinho para todos os pais e mães, avós, todos aqueles que têm acompanhado as nossas crianças nesse processo agora, em que estão afastados das escolas. Eu vejo muitas vezes uma aflição muito grande nesses pais, uma preocupação muito grande. Porque estão perdendo tempo, porque muitos conteúdos vão ficar mal colocados, porque as crianças, os jovens não vão aprender tudo. Nós estamos sempre assim com aquela preocupação com esse nosso mundo competitivo. Então aqui está a chave. Vejam, o recado é que nós precisamos aproveitar esse momento para trabalhar firmemente a educação desses nossos queridos e a nossa mesma, com essas características que Kardec nos coloca. Kardec, um grande educador, ele nos ensina então que é esta a verdadeira educação, não a instrução. O conteúdo ele vai falar mais para frente, né? Que nós nos esforcemos, se nós nos esforçássemos pela educação, o mesmo tanto que nós nos esforçamos para aprender conteúdos, para instrução, para passar informações, né? E hoje isso é muito válido, as crianças bombardeadas por informações, muitas vezes nós vemos que elas retêm muito ou pouco dessa informação, mas que muitas vezes chegam lá no objetivo final que nós colocamos, fazer uma faculdade muito importante, que vai dar uma profissão muito boa, e muitas vezes chegam até lá com uma insegurança muito grande, com dúvidas se é aquilo que eles querem fazer, com muitas dificuldades no seu comportamento interno. Então, que nós agora aproveitemos para trabalhar com essas crianças, com esses jovens, muito esse braço da educação, que é a educação moral, o desenvolvimento das atitudes do bem. Quantas coisas nós podemos fazer e utilizar como exemplo, né? Que eles introjetem esses exemplos do dia a dia, quando nós nos envolvemos com aqueles que estão passando por dificuldades, com aqueles que sofrem. Quando nós chamamos essas crianças e jovens para o nosso convívio mais íntimo, aparando as arestas, convivendo em harmonia, fazendo esforço para nos aproximarmos daqueles que muitas vezes são ligados por desafetos a nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Aproveitemos esse momento para conviver em família, para fazermos receitas juntos, para lermos assim, às vezes aquele livro que está lá, abandonado por falta de tempo, lermos junto com as crianças, né? E outras atividades que possam nos unir, orarmos juntos, estabelecermos um horário para fazermos irradiações por aqueles que estão passando pelos momentos de dificuldade. Tudo isso para que nós possamos acordar um pouquinho mais para esse braço da educação, que é a educação moral. Então eu convido a todos vocês, porque o nosso tempo terminou, que nós apaziguemos agora o nosso coração, então, pensando que muitas vezes esses momentos que nos parecem tão difíceis vão dar frutos positivos para o nosso progresso íntimo, para o convívio familiar. E vamos orar então, lembrando agora de agradecer aos espíritos amigos, às equipes espirituais que cuidam da nossa casa, do nosso Centro Espírita União e Amor, agradecendo o convívio,
agradecendo o amparo que eles nos trazem. E juntos, rogar a Jesus, do fundo dos nossos corações, que nesse momento abençoe a todos os irmãos ligados a nós nesse momento, que em cada lar, Senhor, estejam presentes esses espíritos amigos, saneando todos os recantos, levando as vibrações de paz, levando essas irradiações harmoniosas. E ainda, Senhor, todos aqueles agora que passam por momentos de dificuldade, de afastamento dos seus entes queridos, que esses espíritos levem a eles a esperança, o consolo, que possam sussurrar palavras de ânimo e de coragem. Que todos nós, Senhor, unidos agora pelo amor que vem da Tua presença, possamos permanecer amparados pelos espíritos amigos e firmes no propósito de aprendermos cada vez mais e praticarmos o Teu Evangelho. Sê conosco, amado Jesus, e que assim seja. Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram conosco e que todos tenham uma boa noite e permaneçam sob as bênçãos de Jesus. Que assim seja.